Fala, minha nação tricolor, muito boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós iremos começar mais um pré-jogo aqui no canal, com todas as informações de Bahia e Palmeiras que se enfrentam amanhã na Arena Fonte Nova. Jogo decisivo para o esquadrão que não vence há 5 jogos, precisa muito do resultado positivo, precisa dos 3 pontos para continuar na luta pela Copa Libertadores da América. Vou trazer informações sobre o adversário, informações sobre o Bahia, vamos falar sobre a provável escalação do tricolor para enfrentar o Palmeiras amanhã na Fonte Nova, além, claro, de uma análise da partida, como eu sempre faço aqui no canal, em todos os nossos pré-jogos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante para você ajudar o meu trabalho. Também o nome do Esporte Clube Bahia, e que você se inscreva para fazer parte da nossa comunidade, para assim que a gente voltar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Então, se você quer ganhar, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando rapidamente as informações do adversário, da equipe do Palmeiras, e aí sim a gente começa a mergulhar nos assuntos do Bahia. Vamos falar sobre o Palmeiras, que tem algumas novidades para esse jogo contra o Bahia. É importante a gente frisar aqui que o Palmeiras vai ter desfalques importantíssimos. Aliás, não vai contar com o Richard Rios, com o Mike e também com o Estevão. Estevão, por conta de suspensão, né? O Richard Rios também, mas ambos estão entregando as suas seleções nesse período de data FIFA e já devem ficar de fora dessa partida. O Palmeiras ainda tem 2 jogadores que estão servindo as suas seleções: o goleiro Everton, que está com a seleção brasileira aqui em Salvador, o jogo de logo mais nessa terça-feira contra a equipe do Uruguai, e também o Gustavo Gomes, né? O zagueiro paraguaio, que está na Bolívia, em La Paz, para o jogo contra a seleção boliviana, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, porém ambos não devem ser desfalques para o jogo de amanhã. Isso porque o Gustavo Gomes, que está na Bolívia, deve receber, né, deve chegar um avião lá para buscá-lo e trazê-lo de volta para Salvador, para ele poder reentregar o grupo e participar normalmente da partida. E o goleiro Everton já está aqui em Salvador, então não deve ser problema nenhum para o jogo de amanhã. No mais, é um Palmeiras que vem com desfalques, é um Palmeiras que deve ter novidades na equipe titular, mas com força máxima. Esse avião da presidente Leila, né, do Palmeiras, indo buscar o Gustavo Gomes, é um indicativo de que o Palmeiras está se dedicando muito a esse jogo e quer muito assim utilizar todos os seus principais jogadores que está à disposição nessa partida, entende e sabe da importância que tem para a reta final do Campeonato Brasileiro, né, buscando o título, e o Bahia também precisa muito desse resultado positivo, também não deve ser diferente o tricolor baiano, que tem novidades para esse confronto, o nosso querido Bahia. Vou começar pela primeira delas, que para mim é a principal, o atacante Biel, como você já deve estar acompanhado por aí, treinando normalmente nos últimos dias, treinou normalmente hoje novamente com seus companheiros e deve ser presença na lista de relacionados para o jogo de amanhã. Treinou normalmente, participou de todas as atividades, 100% recuperado, porém o Bahia não deve contar com o volante Rezende. Esse também estava em transição, mas não se recuperou a tempo, ainda está em fase final de transição física e por conta disso não deve aparecer entre os relacionados. O Bahia também não deve contar, como eu já trouxe anteriormente, com o Santiago Arias, que está suspenso, e também com o zagueiro Canu. Ele se suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve ocupar a vaga dele, eu já vou falar na provável escalação, mas David Duarte e Vitor Cuesta estão concorrendo por essa vaga. Na lateral direita deve dar o Gilberto, como eu já disse anteriormente. O treino de hoje foi marcado por finalizações, o Bahia buscou aprimorar nesse sentido as finalizações das jogadas, né? Sempre foram treinos com o jogador cruzando, os jogadores iam finalizavam em gol, treinos reduzidos em campos reduzidos, né? Separados também, dividido em 3 times, tudo isso para tentar aprimorar essas situações de jogo, para que a gente consiga amanhã ter uma eficácia maior do que a gente vem tendo nas últimas partidas e que consiga um resultado positivo. O Bahia precisa muito dos 3 pontos, precisa muito vencer essa partida, e eu conto muito com a mudança de chave, a mudança de mentalidade. Eu sei que é difícil falar isso para você, torcedor, agora, até para mim também, que sou torcedor, mas esse time do Bahia precisa reagir e precisa começar pela partida de amanhã, logo na partida mais difícil, teoricamente, que a gente vai ter nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas fazer o quê? É ganhar ou ganhar. Na provável escalação, vamos começar falando. No gol a gente deve ter o Marcos Felipe, como eu já disse para vocês. Na lateral direita, Santiago Arias. A zaga deve ser composta pelo Gabriel Xavier, que volta de suspensão também. E na zaga, como eu já disse anteriormente, Vitor Cuesta e David Duarte estão concorrendo por essa vaga no lugar do Canu. Acredito que deva dar o David Duarte, como foi anteriormente no lugar do Gabriel Xavier. Na lateral esquerda, devemos ter Luciano Juba, meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas retornando de terceiro cartão amarelo, né, que ele ficou suspenso, Everton Ribeiro e o Cauli, na frente, Tassiano e Luciano Rodrigues. E é importante deixar aqui um asterisco para o Luciano Rodrigues. Ele está servindo na seleção uruguaia, também está aqui em Salvador, provavelmente não deve ganhar muitos minutos. Caso isso se concretize, a tendência é que isso aconteça. Então, caso se concretize, ele deve aparecer normalmente no jogo de amanhã
contra o Palmeiras. Caso ele jogue mais de 50, 60, 70 minutos, aí é muito improvável que ele compareça no jogo de amanhã. Mas é muito difícil imaginar que o Luciano Rodrigues vai ter essa minutagem toda, porque isso não aconteceu em nenhum momento, né, desde essas eliminatórias, desde que ele começou a ser convocado mais de forma frequente. Ele não vem tendo tantos minutos assim nas partidas, é mais um reserva, é mais um suplente, joga poucos minutos nessa seleção uruguaia, não é a primeira opção do Bielsa e isso não deve mudar para o jogo de amanhã. Como análise para a partida, meu povo, eu confesso para vocês que procurei palavras para falar sobre a partida, mas é como eu disse no jogo contra o Juventude. É difícil a gente falar sobre esse time do Bahia, tecnicamente falando, quando é um time muito inconstante, é um time que você não sabe o que esperar. A verdade é essa. Você não sabe o que pode esperar desse time do Bahia para o jogo contra o Palmeiras, para o jogo contra o Atlético Goianiense na última rodada, para o jogo contra o Atlético Paranaense, enfim, você não sabe o que esperar. Eu sei que é difícil para o torcedor encontrar ânimo para ir para a Fonte Nova, mas eu estava muito pensando sobre isso ultimamente. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, nesse mesmo momento do campeonato, quando a gente olhava para essa reta final, a gente sempre estava fazendo contas para não cair. E era um sentimento que a minha geração, né, você pode ser mais velho ou mais novo, sempre viveu nesses últimos anos de Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Eu estava me lembrando da primeira vez que eu vi o Bahia ser rebaixado, que foi em 2014, e eu me lembro muito bem da sensação, eu era muito guri na época, mas eu me lembro exatamente da forma como eu me senti, sabe? Eu me senti triste, chorava bastante, não parava de chorar. Eu me lembro que eu cheguei na última, o Bahia chegou na última rodada numa situação delicadíssima, com rebaixamento praticamente já confirmado e tinha uma possibilidade remota com combinações de resultados. E essa combinação chegou a acontecer em um determinado momento. Eu me lembro muito bem da esperança que eu tive, felicidade, logo depois da frustração que foi ver o time ser rebaixado. Eu me lembro que eu chorava de soluçar. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? A minha geração, e eu sei que a geração de muitos aqui, o maior sonho era ver o Bahia disputando uma Copa Libertadores da América. Era uma realidade inimaginável para mim em 2014 ver o Bahia disputando ou chegando perto disso. Eu sei que para a história do clube é muito pequeno você apenas se contentar com isso. E também pelo projeto que foi feito para esse ano, eu sei que o Bahia poderia estar numa situação bem melhor. Eu sei que poderia, assim, de forma racional, tudo isso que eu estou falando aqui não se aplica. De forma racional, o Bahia está fazendo de tudo para não ir para a Libertadores, não merece o seu apoio, não merece que você se estresse, que assista o jogo, nada disso. Eu estou falando pelo meu lado torcedor, porque aqui no canal eu tenho essa liberdade. Eu falo para a torcida do Bahia, eu gosto de futebol, eu analiso futebol. Se eu não tivesse o sentimento de torcedor, de paixão envolvido, eu estaria falando para você aqui agora. Você não sabe o que esperar, que é um time que provavelmente não vai ter forças para sair dessa situação, que é um time que você não consegue acreditar que ele vai conseguir melhorar. Eu sei de tudo isso. Eu estou falando como torcedor. E como torcedor, eu amo o Bahia. Eu amo esse emblema, eu amo as estrelas, eu amo as cores. Eu amo tudo que envolve o nosso clube. O Bahia é muito mais do que um clube na minha vida. Não sei na vida de você, mas na minha é. É tudo. Assim, o Bahia na minha vida é praticamente tudo. Foi o que me fez conquistar muitas coisas importantes até aqui. Então, como torcedor, se você tem algum ânimo, se você consegue encontrar alguma coisa para ir para o jogo de amanhã, encontre e vá, apoie. A torcida do Bahia vem cada vez mais se elitizando com o passar do tempo. Isso me preocupa um pouco. A grande massa da torcida do Bahia, de fato, o povão que carrega o time, que faz a arquibancada estremecer, é a responsável por carregar esse time também durante muitos anos e por muitas conquistas a coisas inimagináveis também para o nosso futebol nordestino. O título em 88, todos os títulos de Copa do Nordeste, de Campeonato Baiano, todos os momentos históricos que esse time viveu ao longo da sua história, muitos deles foram proporcionados pela força que a torcida do Bahia tem, a maior do Nordeste. Então amanhã, por favor, se você tem condições de ir, se você tem mental também para ir, é importante, compareça, ajude. Não pelo time, não pelos jogadores, não por Cadu Santoro, qualquer pessoa que esteja representando o Bahia nesse momento. Vá pelo emblema, porque você ama o Bahia. E lembre-se que o Bahia é a sua paixão. Lembre-se que você está aqui porque você ama o Bahia. Não porque você ama Rogério Ceni e todos os outros atletas, mesmo que eles estejam representando o Bahia nesse momento. A análise do jogo não tem muito o que falar. O que eu vou falar? O time do Palmeiras é superior, é um time mais forte, mentalmente, tecnicamente falando, é um time mais preparado, tudo isso. Mas o que vai adiantar? Por que eu vou falar tudo isso aqui? O que a gente já está acostumado? A gente já sabe como esse time funciona. Então, o que eu espero amanhã? Que após esse período de data FIFA, que esse time consiga ter tomado vergonha na cara, de fato, para conseguir acordar para o campeonato. Ainda dá tempo, apesar de tudo que foi feito, ainda dá tempo. Esses jogos finais, o Bahia precisa pontuar pelo menos para garantir uma sétima colocação, uma oitava colocação que seja. Tem 2 chances de virar G8. Tanto o Cruzeiro vencendo a Sul-Americana, caso termine entre os 7, e que o Botafogo vença a Libertadores da América também. É totalmente possível ainda e os atletas precisam acreditar. E precisam entender que não basta apenas 45, 46 pontos
para o Bahia. O campeonato do Bahia foi feito para buscar uma vaga na Libertadores da América, mesmo que tenha uma evolução da temporada 23 para a temporada 24, onde a gente brigou para não cair durante boa parte durante o campeonato inteiro em 23 e que a gente tenha brigado na parte de cima em 24. Ainda é pouco pelo que esse time poderia conquistar. Todo mundo sabe que esse time poderia ir mais longe. Então, por favor, que o elenco tenha tomado de fato coragem para lutar de fato pelos objetivos do Bahia nessa temporada, que é ir para a Libertadores da América, que consiga entregar isso para o torcedor que sofreu tanto nos últimos anos. Não estou falando de 23 apenas, estou falando de 22, eu estou falando de 21 quando o time caiu, estou falando de 2020 quando o time estava na pandemia e estava quebrado financeiramente, em 19 quando esse sonho foi tirado da gente, em 18 também, em 17, 16, enfim, o torcedor do Bahia já está há muitos anos já sofrendo e merece uma conquista desse tamanho. Então que a gente consiga voltar para a Libertadores da América depois de 35 anos e que a gente consiga quebrar esse jejum e que a gente consiga vencer o time do Palmeiras amanhã na Arena Fonte Nova, na força da torcida do Bahia, que consiga empurrar esse elenco, que consiga motivar esses caras, mesmo que eles não mereçam tanto. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Se você gostou do desabafo, enfim, comenta aqui embaixo também a tua opinião. É isso. Se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.